Som. Boa noite, igreja, que a paz de Cristo esteja convosco, amém? Amém? Boa noite, que em nome de Jesus, a graça e a misericórdia do Senhor nos alcance, e é isso que nós vamos louvar o Senhor. Enquanto nós podemos achar, nós podemos encontrar graça e misericórdia, amor e bondade na presença dEle. Então vamos louvar Ele de todo o nosso coração, porque glória a Deus por sua infinita graça, que nos salvou e nos alcançou. Aleluia. Obrigada, Jesus, por tua graça. Por tua graça fui alcançado. O teu amor me envolveu. Oh, aleluia. Diga: por tua cruz fui justificado, e por tua morte eu vivo. Oh, aleluia. O teu sangue me lavou. Sinto a paz da restauração, onde o pecado abundou, transborda o perdão. Não merecia mais a tua graça, me alcançou, Jesus. Nada sou sem ti, nada sou sem ti. Por tua graça fui alcançado. Obrigada, Senhor. O teu amor me envolveu. Nenhuma condenação há. Por tua cruz fui justificado. Oh, aleluia. E por tua morte eu vivo. Oh, glória a Deus. O teu sangue me lavou. Sinto a paz da restauração, onde o pecado abundou, transborda perdão. Não merecia mais a tua graça, me alcançou, Jesus. Nada sou sem ti, nada sou sem ti. Não merecia mais o teu amor, me alcançou, Jesus. Nada sou sem ti, nada sou sem ti. O Senhor nos tirou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Obrigada, meu Senhor. O teu sangue me lavou. Sinto a paz da restauração, onde o pecado abundou, transborda o perdão. Diga: não merecia. Oh, glória a Deus. Sem ti não merecia mais o teu amor, me alcançou, Jesus. Nada sou sem ti, eu nada sou sem ti. Não merecia teu amor me alcançou, Jesus. Nada sou sem ti, nada sou sem ti. Nada sou sem ti. Obrigada, Jesus.
Eu poderia estar em tantos outros lugares essa noite, mas o Senhor aos 14 anos me chamou pela sua graça, me escolheu pela sua misericórdia e me salvou e me alcançou. Glória a Deus por minha vida e tua vida neste lugar, por essa tremenda graça. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Jesus. Quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis, que treme a terra com tão santo, eu admiro, desejo tanto, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó, que tremenda graça, ó, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida, estou liberta enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Você pode cantar. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis, governa o mundo com sua justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Cante, 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 ó, que tremenda graça, ó, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida, estou liberta enfim. As cadeias foram quebradas. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Diga, digno é o Cordeiro de Deus, a glória é tua, Senhor. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro, ele ressuscitou, ele vive. Digno é o Rei, diga mais forte. Digno é o Cordeiro de Deus, só tu és digno, Senhor, que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno é o Cordeiro. Ó, que tremenda graça. Agora eu sou liberta. Eu vivo para Jesus. Oh, aleluia. Oh, Jesus, eu canto. Diga, ó, que tremenda graça, ó, que infalível amor, tomou o meu lugar, o seu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida, estou liberta, oh, das cadeias do mal. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez
salvar vidas aqui essa noite. O Senhor vai operar milagres aqui essa noite. Cadeias vão ser quebradas aqui essa noite pelo poder do nome de Jesus. Porque o meu Senhor tem poder para salvar. O meu Senhor tem poder para curar. O meu Senhor tem poder para quebrar grilhões e ir além da nossa vontade, do nosso querer, pela sua infinita graça e pela sua misericórdia. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, pode me salvar, pode te salvar, porque Ele é Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez e dar glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Diga, igreja. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Diga: Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre a toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Ele te chama, me aceitas com meus medos, falhas e temores. Deixe meu viver. Diga pro Senhor: minha vida entrego pra seguir teus passos e a ti me rendo.
Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. A ti toda a honra, Senhor. A ti toda a glória, a ti toda a nossa adoração. Só o Senhor é digno, Jesus, de ser adorado. Só o Senhor é digno, Jesus. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Glorificamos o teu nome neste lugar, Senhor. Porque tu és santo. Porque tu és majestoso. Porque tu és glorioso. Só tu és digno do meu louvor. Só o Senhor é digno de ser adorado. Só o Senhor é Deus. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ou eu sou teu, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Ou eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Tu és o nome que é sobre todo nome. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Você pode pôr a mão no seu coração agora e diga ao Senhor: eu vou construir a minha vida firmada em ti, Senhor, porque tu és o meu fundamento. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser
vida em Ti. Diga. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abandonado. Os instrumentos vão continuar tocando. Aleluia. Eu não vou ser abalado. Minha vida está firmada em Ti. Tu és a minha rocha. Os teus olhos fechados, deixa eu te dizer uma coisa, igreja. Graças a Deus pelas suas misericórdias, pela sua infinita graça, que nós não vivemos por aquilo que os nossos olhos naturais conseguem contemplar. Nós não vivemos por aquilo que os nossos olhos naturais conseguem ver. O justo vive pela fé. O justo vive por aquilo que os seus olhos espirituais conseguem contemplar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. De repente a tua visão espiritual está embaçada, está turva. Você não está conseguindo enxergar direito as promessas. Talvez pelo medo, talvez pela ansiedade. Ou canta lá mais. Talvez pela depressão, não sei. Aleluia. Mas o Senhor é o Deus de milagres. É o Senhor que quer abrir e dar vista aos cegos. Ele quer abrir os nossos olhos espirituais. E ainda que você olhe na sua volta, contemple apenas o caos, o deserto, o Senhor essa noite, nesse deserto, vai abrir os teus olhos espirituais. E você vai contemplar nesse deserto um caminho para você passar. Você vai contemplar nesse deserto uma nuvem durante o sol te protegendo. Você vai olhar com os teus olhos espirituais e vai contemplar nesse deserto uma chama de fogo para te aquecer no dia do frio, na noite fria. O Senhor vai abrir os teus olhos espirituais essa noite para te fazer enxergar no meio desse deserto uma rocha. É algo improvável, mas dessa rocha vai sair água para saciar a tua sede. Você vai contemplar o cuidado de Deus no meio do deserto essa noite. Senhor Jesus, abre os nossos olhos. Queremos contemplar a tua grandeza. Queremos contemplar o teu agir no meio da adversidade. Queremos contemplar a tua majestade, Senhor, a tua soberania. Queremos contemplar, Senhor Jesus, a tua presença. E declarar a tua santidade. E declarar o quanto tu és santo. O quanto tu és santo. Abre os nossos olhos essa noite, Senhor. Abre os nossos olhos essa noite, Senhor. Queremos contemplar o quanto tu és santo, 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 santo. Então levante as suas mãos, igreja do Senhor, e diga que Ele é santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração. Tua boca faz mudar.
preço por mim. Eu vou descer à casa do olheiro e o Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Canta comigo, igreja. Eu vou descer a casa do olheiro. Deus pode fazer. Ele vai te refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Glorifica ele. Glória. Eu te dou eu te dou glória pra todo sempre. Amém. Glorifica a igreja. Eu te dou glória. A ele toda a glória. Eu te dou glória. Eu te dou glória. Aleluia. Pra todo sempre. Pra todo sempre, sempre. Seja adorado, glorificado. Eu vou descer a casa. Que nessa semana o Senhor refaça o vaso. Irá me refazer. Que você desça quantas vezes for preciso, para a honra e glória dele. Eu vou descer para Deus aparecer. Uma salva de palmas para ele. Glória a Deus. Olá, meus irmãos. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém, meus irmãos? Bom vê-los todos reunidos nesse culto ao nosso Deus, culto de adoração, louvor ao Senhor nesse domingo. É muito bom estar na comunhão dos santos. Eu tô aos domingos na igreja desde os 10 anos de idade. E aqui, de fato, eu me sinto em família, sabe, meus irmãos? É muito bom estar na comunhão dos santos. E a gente vem, assim, crescendo juntos. Tem alguns irmãos aqui que já tem tanto tempo e a gente vê o crescimento dos irmãos, o desenvolvimento da família. Isso é muito bom. Vocês concordam comigo, meus irmãos? É muito bom, muito, muito, muito bom. Então, é um prazer e uma honra muito grande estar assumindo esse púlpito nessa noite, servindo a Igreja de Cristo Jesus. Pastor Evandro hoje está lá servindo a igreja em Campo Grande. Temos ali uma congregação, o Campo Missionário. O pastor Fábio está servindo lá mais diretamente, e eu fico aqui
apoiando o pastor Evandro aqui, ele fica apoiando o pastor Evandro lá, e juntos nós vamos assim fazendo a obra do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, hoje ele foi lá mostrar o rosto lá e ministrar a palavra diante dos irmãos ali. E eu quero falar então hoje com os irmãos sobre uma amizade perigosa. Vamos falar sobre a amizade perigosa. Eu gostaria de convidar os irmãos a estarem abrindo as Sagradas Escrituras no Evangelho de Lucas. Vamos ler o capítulo 12, versículo 4 e 5. E eu quero conversar um pouquinho com os irmãos sobre essas palavras que Jesus nos deixou. É bom poder refletir sobre a palavra do Senhor, quer seja na pregação do Evangelho, quer seja no ensino da palavra, como o diácono Tiago falou, venha para a escola bíblica dominical, não fique em casa no domingo de manhã não, você vai ser abençoado. Quando eu era jovem, eu tinha mais energia, assim, eu saía da escola bíblica, ia para a praia, depois voltava para o culto. Então, vem para a escola bíblica, se você quer ir para a praia, vai para a praia depois tu volta para a igreja. A gente não fazia isso, né, cara? A gente era radical. Agora não dá mais não. Não dá mais com um menino aí que fica gritando a noite toda, querendo mamar. Como não, é benção. É benção. Mas o negócio é louco. Misericórdia, Senhor, na minha vida. Amizade perigosa, Lucas 12, 4 e 5. Diz assim as Sagradas Escrituras: digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar, também tem poder, para lançar no inferno. Sim, digo aqui a esse vocês devem temer. Curve sua cabeça nesse momento, feche seus olhos. Faça essa oração comigo, pedindo para que Deus possa falar no seu coração nessa noite. Nos colocamos aqui diante do Senhor, meu Deus, com temor e tremor, com reverência ao Senhor que é santo, digno do nosso respeito e da nossa adoração, meu Pai. Agora nos aquietamos para poder ouvir o Senhor falar. Não para poder, ó Deus, a sua igreja não está aqui para poder me ouvir falar, meu Pai, mas para que o teu Espírito fale aqui. O teu Espírito está aqui, meu Deus. O seu Espírito está ministrando nas nossas vidas. O Senhor já ministrou, ó Deus, em nós, no momento que cantamos para Ti e cantamos uns para os outros, meu Deus, as verdades das Sagradas Escrituras, meu Pai. Agora fala especificamente conosco, nos fortaleça, nos edifica. Ah, Senhor, nos consola, nos exorta, meu Pai. Que o Teu Espírito haja aqui com liberdade, para a glória do Teu nome, meu Deus. É o que nós Te pedimos, como igreja do Senhor. Em nome de Jesus, que os santos digam amém. Meus irmãos, no texto que nós lemos, o evangelista Lucas nos mostra algo diferente de todos os evangelhos sinóticos. Evangelhos sinóticos é o que os teólogos chamam daqueles que possuem a mesma visão. São os 3 evangelhos que têm quase que o mesmo esquema de narrativa. Mateus,
Marcos e Lucas. E Lucas, diferente desses evangelhos, mostra que Jesus chama os seus servos de amigos. E isso é muito significativo, uma vez que Jesus está aqui ressaltando que a sua relação com os seus discípulos é uma relação de amizade. Vejam, meus irmãos, uma coisa é nós nos sentirmos amigos de alguém que nós admiramos. Outra coisa é se nós somos considerados amigos por aqueles que nós consideramos nossos amigos. Vocês entenderam o que eu falei? Uma coisa é eu considerar essa pessoa que é minha amiga. Outra coisa é eu ser considerado por ela como meu amigo. Você pode admirar uma pessoa, essa pessoa às vezes até pode te ouvir pacientemente. Em alguns casos você pode até andar com ela. Você pode olhar para ela e de alguma forma considerá-la sua amiga. Mas ela pode não te considerar dessa maneira. E aqui é bem mais do que os discípulos de Jesus se autodeclararem amigos dele. Mas ele se declara amigo dos seus discípulos. E isso, meus irmãos, é muito significativo. Você pode acompanhar uma pessoa no Instagram, olhar a vida dela, falar, poxa, eu gosto muito dela. Conversar, trocar mensagem, mas considerá-la como sua amiga. Mas ela pode olhar, não é meu amigo, é apenas um colega, alguém que a gente troca. O que vamos ver hoje é como se dar essa relação de amizade de Cristo com a sua igreja. Nossa relação de amizade com o nosso Mestre é muito boa e muito agradável, mas também é uma relação de amizade muito perigosa. Muito perigosa. E é isso que nós vamos refletir um pouco aqui, e eu quero te convidar a fazer essa reflexão comigo. Para isso, eu peço que você me dê a sua atenção. E a gente vai ver algumas coisas aqui muito significativas. O contexto dos versículos que nós estamos refletindo diz respeito a uma multidão de pessoas, um aglomerado de pessoas que paravam para ouvir Jesus. A multidão era tão grande que Lucas vai nos dizer que as pessoas atropelavam umas às outras. Eram muitas pessoas ali, prontas para ouvir Jesus falar, todos reunidos para ver se Jesus, de alguma forma, pudesse fazer algum sinal miraculoso, ou ouvir sair da boca do próprio Mestre, que já tem uma grande fama, alguma das suas belas palavras. E ao olhar aquela multidão, Jesus diz para os seus: vejam, meus discípulos, tomem cuidado com a hipocrisia dos fariseus. Os fariseus eram os falsos religiosos. Eram pessoas que diziam o que é certo ser feito, mas não faziam o que diziam que deveria ser feito. E Jesus não tinha muita paciência com essa turma, não. Ele olhava para ele e falava assim: vocês são uma raça de cobras, são a raça de víboras. Porque, de fato, essas pessoas, elas desvirtuavam o povo de Deus. Os fariseus não eram pessoas íntegras de coração. Eles não se importavam com a verdadeira religião e a busca sincera pela vontade de Deus. Não. Mas muito pelo contrário. Eles estavam preocupados com as suas
própria imagem, com a sua reputação. A preocupação deles era manipular a religiosidade do povo para saciar os seus próprios desejos. E Jesus então tinha um problema com esses falsos líderes. Esse tipo de liderança comprometia significativamente a espiritualidade do povo. Essa espiritualidade hipócrita e vazia lançava sobre o povo o fermento da hipocrisia. E Jesus diz assim: cuidado com a hipocrisia dos fariseus. Eles lançavam então a sua forma hipócrita de ser sobre o povo, e isso ia contaminando o povo, da mesma forma que um fermento, quando é jogado em uma massa, e aos poucos a massa vai crescendo e vai crescendo. Sabe? Quem já fez pizza aqui? Alguém? Eu já fiz pizza também, meus irmãos. Só que você tem que medir o negócio direitinho ali, balancear o fermento, porque se você coloca muito fermento, a massa cresce ao ponto de entornar, não é verdade? E era isso que Jesus estava falando. Esse fermento da hipocrisia era o que Jesus estava querendo preservar os seus discípulos. Eles eram os falsos religiosos. As pessoas tinham medo de pessoas desse tipo, porque eles ameaçavam o povo, dizendo que aquele que confessar que Jesus era o Cristo seria expulso da sinagoga. João, ele vai nos falar sobre isso. E no momento em que Jesus abriu a vista aos povos, a um cego, perguntaram: quem foi que te curou? E perguntaram para o pai desse cego de nascença, e os pais deles ficaram com muito medo, porque aquele que confessasse que Jesus era o Cristo era expulso da sinagoga. E isso acontecia por um grupo religioso que simplesmente ficava monitorando a postura das pessoas. Agora, vejam, meus irmãos, a proposta de espiritualidade de Jesus era bem diferente daquelas que os fariseus ensinavam. Bem diferente. Jesus propunha uma espiritualidade baseada em um relacionamento sincero e verdadeiro com Ele, onde Ele considerava as pessoas que são seus verdadeiros servos como amigos chegados. Vejam, meus irmãos, cristianismo é muito mais do que vir à igreja e se sentar para ouvir a palavra num domingo, como nós estamos fazendo aqui. Isso aqui é importante. É muito importante, mas vejam, isso aqui não pode limitar a sua fé, porque o seu relacionamento com Jesus é muito mais importante. Cristo não nos chama para uma religião vazia, mas a religião que Cristo vem propor para as nossas vidas é uma religião baseada em um relacionamento sincero e verdadeiro com Ele. E é isso que Ele quer de cada um de nós, uma relação de proximidade com Ele. Vejam, meus irmãos, nessa espiritualidade de relacionamento com Jesus, não sou eu que considero Ele como meu amigo simplesmente porque Ele é um cara legal. Não. Que diferença faz eu considerar Jesus o meu amigo e Ele me considerar inimigo dele? Você pode considerar Jesus como seu amigo, mas será que Ele te considera como amigo dele? Isso é algo que deve ser pensado. A gente tem que refletir sobre isso. Você pode dizer para todos que é amigo de Jesus, mas a grande questão é: será que Jesus é o meu amigo e Ele assim me considera? Ouvi dizer de pessoas que possuem um diálogo com Jesus. É muito comum você andar por aí e falar: não, eu sou amigo de Jesus, Jesus é parceiro. Eu estou sempre aqui trocando ideia com Ele, tete a tete. Sabe? Tem gente que é assim. Mas a grande questão é, você se diz amigo de Jesus, mas Jesus é seu amigo de verdade? Ele assim te considera?
pensar sobre isso. Será que você realmente possui uma certa parceria com Jesus? Sobre a amizade com Jesus, o apóstolo João escreveu mais sobre isso do que todos os outros evangelistas. Então vamos ver o que Jesus diz sobre essa amizade com ele. Vejam, meus irmãos, João 15. Abra, por favor, a sua Bíblia aí, no João 15, 13. Jesus vai dizer que ele é amigo daqueles que ele deu a sua própria vida. Ele diz: ninguém tem amor maior do que estes, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Jesus é a pessoa que se entrega pelos seus amigos. Então, a nossa espiritualidade, a nossa religião está fundamentada nisso. Não sou eu que considero Jesus o meu amigo, é Ele que me chama para essa amizade. E aí sim, eu o considero como um amigo. Ele me chama para essa amizade. É Ele que nos chama para um relacionamento de amizade, um relacionamento de proximidade. Porque antes de Ele fazer esse movimento, nós nunca o consideraríamos como nosso verdadeiro amigo. Porque existem pessoas que diz que é amigo, mas vive na hipocrisia. Você já teve um amigo que fala que é teu amigo, mas por trás fala mal de você? Não é verdade? Ah, eu sou amigo, amigão, dá aquele tapinha nas costas, valeu. Mas depois ali tá te apunhalando. Jesus é tão gente boa que buscou essa amizade conosco, mesmo antes de nós o considerarmos. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro e esse amor foi tão intenso que o levou para a cruz. Você às vezes poderia até dizer: eu sou amigo de Jesus, mas aquele amigo meio falso, tá ligado? Aquele amigo que dá o tapinha nas costas, mas aquele amigo hipócrita. E é esse que é o problema aqui. Mas veja, João ainda falando sobre essa amizade, no versículo 13 e 14, ele ainda vai completar. Ele diz assim: ó, ninguém tem amor maior do que este, de alguém que dar a própria vida pelo seu amigo. Vocês são meus amigos, se fazem o que lhe ordeno. Para ser considerado amigo de Jesus, você tem que fazer o que Ele ordena. Não é só tipo, tô de boa. Não é só, pô, legal, bacana. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes... Só estou falando não, meus irmãos, está escrito aqui. Mas vejam, Jesus define bem aqui quem são os seus amigos. Os amigos de Jesus são aqueles que fazem o que Ele manda. E aqui está o nosso problema de amizade com Jesus, porque precisamos fazer o que Ele nos ordena. Embora Ele seja o nosso amigo, Ele não deixou de ser nosso Senhor. Ele é o nosso amigo porque Ele assim nos chama, mas Ele não deixou de ser o nosso Senhor. É como ser amigo do seu chefe. Quem é amigo aqui do seu chefe? Alguém? Então vê, você é muito amigo do seu patrão, mas isso não te dá o direito de abusar dessa amizade, não é verdade, meus irmãos? Abusa aí para você ver o que acontece. Você pode ser parceiro do seu patrão, mas começa não, você é meu amigo, não vou fazer. Debocha dele. Ele te pede para você fazer o serviço, você não faz. Como é que é essa amizade? Como é que fica? O que vai acontecer com você? Vai rodar mesmo sendo amigo. O problema é que às vezes nós confundimos as coisas com Jesus.
Ele é o nosso amigo, mas é o nosso Senhor Todo-Poderoso. Ele não é o cara lá de cima, que nos vai dar tudo o que nós quisermos. Como diz a filósofa dos baixinhos, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Vai! Mas a verdade, meus irmãos, é que às vezes nós vivemos num mundo de lua de cristal. Lua de cristal. Parece que a gente vive nesse mundo de nossa. Mas a realidade não é essa. Ele é nosso amigo, mas Ele é o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? A amizade, meus irmãos, é sempre uma via de mão dupla. Eu sou e Ele é. Eu sou amigo e você é meu amigo. E essa amizade com Jesus, aqui que está o problema, é uma amizade perigosa. Por isso, Ele vai dizer para os seus discípulos assim: não temam os que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Isso significa que os amigos de Jesus correm riscos. E por isso nós precisamos ter coragem. E o negócio é esquisito mesmo. Teve uma vez que eu estava pregando aqui, falando sobre essa coisa difícil que é ser cristão, e uma pessoa chega para mim e fala: pastor, para ser cristão assim e correr esses perigos, eu não quero ser não. O caminho é estreito. É porque às vezes a gente não quer ouvir como é que a coisa é de verdade. Mas então eu quero destacar aqui um ponto nesse sermão. Os amigos de Jesus precisam ser corajosos. Quando estamos nessa relação de amizade com Jesus, automaticamente nós estamos em oposição ao mundo. Isso porque Jesus nos escolheu para que andássemos com Ele. Veja, Ele nos escolheu, não fomos nós que o escolhemos. Ele resolveu nos chamar de amigo. Não fomos nós que quisemos ter uma amizade com Ele. João 15:20 diz assim: se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Você quer ser amigo de Jesus? Você vai enfrentar perseguição. Nessa relação de amizade com Jesus, nos coloca em uma situação difícil nesse mundo, meus irmãos. Você já teve vergonha de ser amigo de alguém, ou de andar com alguém que está fazendo uns negocinhos errados? Tu tá lá, tu é amigo do cara, mas o cara faz um negócio errado, tu fica meio... Tá difícil de andar com ele. Já aconteceu um negócio desse? Tá no trabalho, tá andando com aquele camarada, daqui a pouco ele faz uns troços, fala: rapaz, se eu continuar andando com ele, eu vou rodar também. Aí tu fica meio estranho. Sabe? No caso de Jesus é diferente. Porque pensa, em um mundo que está todo mundo errado, andar com Ele fica difícil em alguns momentos. Porque Ele não faz o que está errado, Ele faz o certo. Existe um preço a ser pago por essa amizade. Por isso nós precisamos ser corajosos e assumir a nossa união com Ele. Não existe meio termo. Ou cultivamos uma relação de amizade com Jesus, ou uma relação de inimizade com Ele. Ou você é amigo de Jesus, ou você é inimigo dele. Não existe meio termo. E de que lado você está? Em uma relação de amizade com Ele, ou em uma relação de amizade com o mundo? Não sou eu que estou falando, meus irmãos. Tiago vai nos dizer sobre isso. Tiago 4,4 vai dizer: vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. O mundo está em oposição ao nosso Deus. Não existe meio termo nessa relação. E é assim que são as coisas. Da mesma forma que uma pessoa, ela não pode estar viva e morta ao mesmo tempo, só na fantasia.
Ou a pessoa está viva ou ela está morta. Não existe mais ou menos amigo de Jesus. Ou você é ou não é. Como diz o Souza, ou é ou deixa de ser. É assim, meus irmãos. Ou é ou deixa de é. Não tem como você estar nos dois caminhos. Ou você é amigo de Jesus, ou você é amigo do mundo. Você pode dizer, mas pastor, que coisa radical. Nossa! Irmãos, não sou eu que imponho esses limites, mas as Sagradas Escrituras. Amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. A espiritualidade farisaica, a espiritualidade da hipocrisia, é que tenta equilibrar essas duas coisas. Desenvolver uma relação de amizade com Jesus sem desagradar o mundo. Uma relação de amizade com Jesus sem desagradar os seres humanos. E é por isso que Jesus nos manda não termos medo dos homens. Mas o problema é que a gente tem medo. A gente tem medo de não ser aceito. Jovens, não tenham medo de não ser aceitos. E eu falo isso para mim também, como pastor. Nós pastores temos uma dificuldade de não ser aceito. É difícil para a gente. Sabe? E às vezes a gente acaba tentando fazer coisas para sermos aceitos. Vejam, quando começamos em nossa relação com Jesus, algumas pessoas vão automaticamente nos excluir. Você vai começar a se tornar uma pessoa meio chata para algumas pessoas e muitas das vezes até para os seus próprios familiares. Quando você começa a andar com Jesus, e essa relação com Jesus começa a te influenciar muito, e você começa a se parecer muito com Ele, porque é mais ou menos assim que acontece a amizade. Você vai se relacionando, e você vai se espelhando no outro, você vai se admirando, vai admirando o outro, e com Jesus assim acontece. Nós vamos nos tornamos no mais próximos de Jesus, e de repente, aquele pessoal que te chamava para você ir lá fazer um negocinho diferente, já não te chama mais, porque agora você é crente. Porque agora se tornou Bíblia, agora nem fala mais nisso, né, Bíblia, porque os crentes também não estão nem lendo a Bíblia, mas sei lá, agora você é crente, é gospel. Não, mas se você começa a ter uma postura um pouco mais séria diante disso que você está vivendo com Deus, as pessoas, nossa, agora você é um cara radical. Não dá para andar contigo, não. Quem gosta de não ser aceito aqui, diga amém. Isso, eu gosto de ser aceito. Eu adoro ser aceito pelas pessoas. Gente, é muito ruim ser excluído. A gente faz tudo para se adequar. Para que as pessoas nos olhem e falem, não, vem aqui, esse cara é bacana. Aí tu, poxa, sou querido. A gente tira milhares e milhares de fotos para postar uma. Para ver se fica legal, eu levo uma curtida lá. Um like. Só para que a gente possa se sentir bem aceito. Para que as pessoas gostem de nós. A gente tem problema com esse negócio. Aí de repente as pessoas começam assim, não, vem com esse papo de Jesus não, vamos deixar ele um pouco de lado. Ele reprova tudo que nós fazemos. E de repente você não está mais andando com seus colegas da faculdade porque você é quadrado. Mas a gente tem problema com isso. Todos querem ser bem aceitos. Ninguém quer ser rejeitado, excluído. E por isso, às vezes temos a tendência de negociar alguns dos nossos valores em busca de aceitação dos outros. O problema é que, quando fazemos isso, corremos o risco de viver na hipocrisia, meus irmãos. Falando que temos amizade com Jesus, que eu adoro a Jesus, que eu canto para Jesus.
No domingo estou no maior amor com Jesus. Aí na segunda-feira em diante, eu estou no maior amor com o mundo. Adulteramos contra Deus. O adultério é um ato de hipocrisia. De dizer que ama, mas não se guarda para o outro. E é assim que nós fazemos. Quando nós acabamos negociando os nossos valores para ter a aceitação dos seres humanos, não temam a eles. Precisamos ficar atento ao fato de que os homens que às vezes tememos são terrenos, não possuem nenhuma perspectiva de eternidade. São diferentes de nós, meus irmãos. Toda a ação do mal sobre nós se limita à realidade material. Isso é muito importante, meus irmãos. Povo de Deus, nós podemos ser perseguidos, podemos ser excluídos, maltratados, ignorados, podemos ser pressionados e até podemos perder a nossa vida. Contudo, meus irmãos, aqueles que matam o corpo nada podem fazer conosco depois disso. Nós estamos aliançados com Jesus e nada vai nos separar do amor dele. Nada, meus irmãos. Paulo vai falar sobre isso em Romanos 35, 39. Vamos ler esse texto, Romanos 35 até o 39. Romanos 8, 35 até o 39. Olha o que o texto diz. Os irmãos colocarem aí. Romanos 8, 35 a 39. A gente não precisa temer aos homens e nem buscar a sua aceitação. Porque olha o que nos está garantido. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada vai nos separar do amor de Deus. Não temos o que temer, não temos o que temer. Ele nos ama, meus irmãos, nós estamos aliançados com Ele. E é por isso que Ele pode nos chamar de amigos. Toda ação humana tem limite. Por mais que poderosos sejam os homens, nenhum deles são onipotentes. O único que tem o poder sobre os céus, a terra, é Jesus Cristo, nosso Senhor e amigo. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O nosso amigo nos garantiu a vitória na cruz do Calvário. Somos mais que em Cristo Jesus. Se por um lado, Jesus nos manda sermos corajosos e não temermos os que podem matar o corpo, por outro lado, Ele nos indica alguém que devemos temer. Versículo 5. Eu, porém, vou mostrar quem vocês devem temer. Tema aquele que, depois de matar, tem um poder para lançar no inferno. Sim, digo
que a esse vocês devem temer. Jesus é o nosso amigo. Ele nos reconciliou com Deus. Contudo, não podemos achar que Deus, por isso, se tornou nosso chapa, nosso parceirão, camarada. Assim, com todo de respeito, sabe? E nós estamos vivendo em uma sociedade que não existe mais respeito a nada e a ninguém. Vivemos tempos de crise de autoridade. E isso reflete a nossa espiritualidade. Somos irreverentes, meus irmãos. Somos irreverentes. Vamos a Deus, aos cultos, com a desculpa de que vamos adorar a Deus. Mas em muitos dos casos nós vamos satisfazer os nossos próprios desejos. É complicado. E volta e meia, penso que as pessoas, ao lidar com Deus, esquece com quem está lidando. Porque a gente ressalta essa amizade que nós temos com Deus, mas a gente esquece quem é Deus. E a gente, como vivemos em um mundo em que não tem mais autoridades, a gente acha que Deus perdeu também a sua autoridade, agora ele é um nosso qualquer. Como diz o pastor Evandro, Deus é o outro. Ele está além. Ele está além do que nós podemos imaginar. Ele é o nosso amigo, mas não é o nosso parça. Espera aí. A gente está falando de Deus, meus irmãos. Quando você ignora a palavra que está sendo ministrada, você não ignora a mim, mas a Deus, que fala aqui nesse lugar. Quando você simplesmente trata a coisa com irreverência, você não está sendo irreverente contra o pastor ou contra o ministério, mas contra o Senhor que está aqui. Isso é muito sério. Estamos mais propensos a honrar os homens do que o próprio Deus. Mas que loucura! Isso porque vemos parecer ser mais real as coisas que enxergamos do que as coisas que nós não conseguimos ver. E é nisso que também abrigamos a nossa hipocrisia, como a espiritualidade dos fariseus. Falamos que tememos a Deus, mas construímos uma religiosidade que se preocupa muito mais com que as pessoas do que com... Desenvolvemos uma religiosidade que se preocupa muito mais com as pessoas que nós vemos do que com Deus que não vemos, mas tudo vê. Veja como somos. Quer que eu dê um exemplo? Na igreja o camarada parece o suprassumo da espiritualidade. Dá a paz do Senhor, paz do Senhor. Na hora que está louvando faz carinha de santo, para tirar uma foto, talvez sair no Instagram da igreja, bem bacana. Isso porque todo mundo está observando. Mas, quando está em casa, aquele que diz a paz do Senhor, vira um verdadeiro guerreiro e faz guerra com toda a sua família. Aquela espiritualidade que parecia ser real, se torna uma espiritualidade carnal. Isso é hipocrisia. Isso é temer mais aos homens do que ao próprio Deus. Existem pessoas que quando vai falar com um pastor, muda até o tom de voz, meus irmãos. Muda o jeito de falar, para transparecer uma certa santidade.
mas diante de Deus não muda de atitude. Isso porque não tememos a Deus verdadeiramente, mas aos homens. Quer ver como a questão aqui que eu estou apresentando é séria? Quer ver? Nenhum jovem assiste filme pornográfico na frente dos pais. Ninguém fala palavras de baixo calão perto do pastor ou do irmão da igreja. Porque está vendo. Mas isso é insensatez. Porque veja, não faz diante dos homens que se pode ver, mas faz diante de Deus que tudo vê. Ele está lá. Será que a instituição religiosa lhe põe mais respeito do que o Deus que é Senhor de todas as coisas? Como tememos mais aos homens do que o próprio Deus que vê tudo e sabe tudo? Você não precisa de alguém tutoreando a sua vida, porque Deus está contigo a todo lugar que você vai. E quando nós agimos assim, agimos como incrédulos. Dizemos que acreditamos em Deus, mas simplesmente ignoramos o fato de que Ele vê todas as coisas. Ele sabe de tudo. Quando você rouba ou fala mentira, esconde dos homens, porque teme a eles. Teme pegar uma cadeia, teme ser envergonhado porque mentiu. Mas quando você faz isso, não tem como esconder de Deus que tudo vê. Por que tememos aos homens e não a Deus? Por quê? Nós ignoramos o fato de que aquele que não vemos, vê tudo o que fazemos. Você não vai prestar conta eterna com a sua mãe, com o seu pai. Jovem e adolescente, você não vai prestar contas eternas contra a sua mãe, para a sua mãe ou para o seu pai. Você não vai prestar conta sobre o seu relacionamento simplesmente com o seu cônjuge. Você não vai prestar contas eternas ao seu pastor ou à instituição religiosa. Não, prestaremos contas a Deus que tudo vê. Não podemos nos enganar. Nesse mesmo capítulo, versículo 2 e 3, Jesus vai dizer: não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que vocês disserem às escuras será ouvido em plena luz, e o que vocês disserem ao pé dos ouvidos no interior da casa será proclamado nos telhados. Cristianismo não é apenas uma religião de hipocrisia, mas de relacionamento com Deus que vê todas as coisas e está conosco a todo lugar, aonde nós iremos, aonde nós estamos. Ele sabe quem nós somos, Ele sabe que o que nós fazemos, as nossas intenções. Você pode dar as esmolas, todos os seus bens para os pobres, mas Ele conhece a intenção do teu coração. O negócio é muito sério, meus irmãos. Não tem como enganar a Deus. Não tem como enganar a Deus. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. É desse Deus nós estamos falando, meus irmãos. Temer a Deus é saber que Ele conhece todas as nossas ações e a intenção dos nossos corações. Ele é o Deus que tudo vê. Não dá para brincar com Deus. Meus irmãos, não dá para brincar com Deus. Veja o que eu vou te falar. Deus é perigoso.
Tinha um pastor que dizia assim: o cerol passa fininho. Lá na escola as crianças dizem: o bagulho é doido. Não dá para brincar. Não dá para brincar com Deus, porque Ele é perigoso. Eu já falei disso aqui, meus irmãos. Mas por amor a todos, eu vou repetir. Irmãos, o nosso Deus é amor, mas Ele é perigoso. A grande questão é como você está se relacionando com Ele. Pensa um policial temido pelos bandidos. Capitão Nascimento. Capitão Nascimento brabo. Bota saco na cabeça dos outros. Aperta o pessoal, dá tiro. Os bandidos temem ele. Porque a sua relação é de oposição, é de inimigo. Mas aquele que ele ama, o seu filho, por exemplo, ele traz no colo. Ele traz no amor. Assim é a nossa relação com Deus. Nosso Deus é perigoso. A gente sabe que Ele é brabo, mas Ele nos trata com amor. A gente não precisa ficar com medo dEle, mas temer, porque a gente sabe quem Ele é. Vejam, Salmo 66 vai falar um pouco sobre isso. Salmo 66, 3 e 5. Pode colocar aí, por favor? Digam isto a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder. A ti se mostram submissos os teus inimigos. Toda a terra se prostra diante de ti e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. Venham e vejam as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Aí você vai ver depois, na continuação do texto, quais são os tremendos feitos. Continua, por favor, o 6. Transformou o mar em terra seca e fez atravessar o rio a pé. Ali nos alegramos, mas ele fez isso destruindo um monte de gente. Continua. Ele em seu poder governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. É engraçado que, veja, na versão Almeida Revista e Corrigida, tem como colocar aí, por favor? Na outra versão, Almeida Revista e Corrigida, é a versão comumente usada entre os assembleanos. Volta lá para o texto que eu falei, o primeiro, 4. Toda a terra te adorará e te cantará louvores, e cantará o seu nome. Continua. Vinde e vede as obras de Deus. É terrível nos seus feitos para com os filhos dos homens. É terrível nos seus feitos para o filho. O nosso Deus é perigoso. Isso é sério, meus irmãos. Não dá para brincar com esse negócio, não. Jesus afirma, sim, a esse vocês devem temer. E isso é muito perigoso, porque se os que matam o corpo só podem fazer isso e nada mais, porém Deus, depois de matar, tem um poder para lançar a alma no inferno. Irmãos, vejam como é séria essa advertência de Jesus. Ele aqui está falando de inferno. A pregação de Jesus continha advertências para que as pessoas não fossem para o inferno. Diferente da forma como algumas pessoas imaginam Jesus como sendo alguém que nunca fala palavras duras, Jesus está falando, presta atenção. Temam a Deus, porque Ele lança as pessoas no inferno, Ele tem poder para isso.
Esse termo traduzido aqui como inferno, no grego, é Guiena, lugar de punição futura. Essa era a designação para um lugar chamado Vale de Enom. Nos tempos do Novo Testamento, o lugar era usado para depositar o lixo. E sem dúvida, o fogo ali sempre queimava. Sempre queimava. As associações do termo fizeram com que esse fosse o símbolo apropriado do tormento perpétuo e eterno. Imagina Jesus falando para os seus: temam aquele que pode matar o corpo e jogar a alma no lixão. É isso que Jesus está falando. Que o fogo não apaga. O lugar horrível que no Antigo Testamento foi amaldiçoado. Vejam, meus irmãos, o inferno é o lugar do castigo eterno comparado a um lixão. Será que o nosso Deus não deve ser temido? Vejam como corre perigo aqueles que são amigos desse mundo e estão em oposição a Deus. Não é simplesmente uma questão de viver os nossos próprios prazeres, ou porque Deus fica me limitando os meus desejos, mas Ele sabe que isso vai te levar para o inferno, para o lixão. Esse seu prazer que te faz estar em oposição a Deus vai te levar para o inferno. E a palavra, por mais dura que seja, é uma palavra de amor. Pare com isso. Volte-se para Jesus. Desenvolva uma relação de amizade com Ele, sem hipocrisia. Veja como corre perigo aqueles que vivem uma vida de hipocrisia, meus irmãos. Que temem mais os homens do que o próprio Deus. Mas sabe, meus irmãos, quem sabe hoje não seja uma noite de reconciliação. Quem sabe você que está vivendo essa vida de meio lá, meio cá, não seja um momento de se reconciliar com Deus. Você hoje pode deixar essa amizade com o mundo e ser chamado por Jesus de amigo chegado. Ele te convida a se assentar a uma mesa e ceiar com Ele. Porque a gente só divide a nossa mesa com quem é nosso amigo. A gente só se senta para comer com quem a gente curte de verdade. Ou você abre a porta da sua casa para qualquer um se assentar lá para poder comer da sua comida. Não, somente com aquele que a gente sabe que é alguém familiar, que é amigo de verdade. João 15, 13 ao 14, nós já lemos esse texto. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Jesus nos diz: vocês são os meus amigos se fazem o que eu lhe ordeno. Jesus está te chamando para uma relação de amizade real com Ele. Eu não estou falando de entrar para a instituição. Ir à instituição, estar aqui faz parte, mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. É uma relação de proximidade com Ele. Sendo assim, você não vai ser jogado fora no lixão por Deus, mas vai ser para Ele alguém importante. O versículo 7 do texto do capítulo 12 vai falar disso. Não se vendem 5 pardais por 2 moedas? Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Veja, Deus liga para os pardais. Quanto mais para a gente, meus irmãos. E Ele diz: até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Não temam. Vocês valem mais do que muitos pardais. Você
vale mais do que muito pardal. Não liga porque o seu colega vai pensar. Não liga para que as exclusões que você vai sofrer. Não liga pela perseguição que você pode ter. Não liga se a sua casa toda te rejeitar. Entenda o seguinte: você é precioso para Deus. E se você está aqui hoje, Ele está te chamando, vamos nos relacionar. Eu quero ser seu amigo de verdade. Eu entreguei a minha vida por você. Estar aqui é um privilégio. Qual é o tipo de amizade que você tem desenvolvido com Deus? Amizade meio lá, meio cá? Amizade com o mundo? Ou amizade verdadeira com Jesus? A quem você tem temido? Vale a pena viver uma vida de hipocrisia? Para agradar aos homens que você vê, em detrimento de um Deus que você não vê, mas que tudo vê? Vamos cultivar a nossa relação de amizade com Deus. Curve sua cabeça, meus irmãos. Deus está aqui. Você é chegado a Ele. Fala com Ele. Ele é um bom amigo. Te chama de amigo. Mas talvez você não seja tão bom amigo assim. Mas Ele pode nos restaurar, meus irmãos. Ele pode fazer com que a nossa vida seja muito mais do que uma vida de vir à igreja, ouvir um sermão e não ter nenhum tipo de transformação. Essa amizade transforma vidas. Fale com Ele nesse momento. Talvez o seu relacionamento de amizades com Ele seja um relacionamento de tanta distância que você não consegue nem falar uma palavra com Ele. Talvez essa relação só se resume quando você vem na igreja. É muito mais do que isso. Ele está na sua casa, Ele está no seu trabalho, lá na faculdade, na escola. Ele está perto. Ele sabe o que está no seu coração. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é um bom amigo. Nós te louvamos, Senhor, porque embora seja perigosa essa amizade com o Senhor, meu Deus, não existe nada melhor do que andar contigo, meu Deus. E nós sabemos que a vida não se resume a isso aqui, meu Pai. E um dia nós estaremos com o Senhor para todo sempre, meu Deus. E não haverá mais dor, pranto, lamento. Não haverá o Senhor e nós, ó Deus. Ah, Senhor, numa relação, ó Pai amado, de desfrute eterno, meu Deus. Mas nos ajuda, meu Deus, porque o mundo é mau. E apesar de ser mau, ó Deus, nos seduz, querendo nos transformar em hipócritas, meu Deus. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda a caminhar segundo a Tua vontade, meu Deus, para o louvor da Tua glória. Vamos ficar de pé e louvar o Senhor. Veio o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a Ti como oferta viva.
a Ele. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em meu coração, e que a cada dia eu venha mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois para te adorar, Pois pra te adorar foi que eu nasci. cante para Ele. Faça dessa música a sua oração. Cumpre em mim o teu querer. Faça. Faça o que está em meu coração, e que a cada dia eu venha mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado. Estar ao teu lado, Tu és bom, Senhor. Tu és bom, meu Deus. Mas nós somos maus, Senhor. O Senhor é justo e verdadeiro, meu Deus. Mas volta e meia nós somos pegos na hipocrisia, meu Pai. O Senhor é um bom amigo, meu Deus. Mas nós não somos tão bons assim, meu Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas, meu Pai. Meu Deus, o Senhor está aqui, meu Senhor. O Senhor opera no meio do seu povo, meu Pai. Mas às vezes nós somos mais preocupados com os homens do que com o Senhor, meu Deus. Tenha misericórdia das nossas vidas, meu Deus. O nosso Deus está aqui, igreja. Talvez você pensa que é amigo de Jesus, mas nunca tinha pensado sobre essas situações. E você ainda não aceitou viver essa relação de amizade com Ele. Ele está te chamando. Eu quero ser teu amigo. Eu entreguei minha vida por você. Vamos desenvolver essa relação. Ele está te chamando para uma relação de proximidade. Entrega seu caminho ao Senhor. Rende-se a Ele. Diga a verdade, Senhor. Tu és Deus. Tu és Deus. Que Ele tenha misericórdia de você. Você quer entregar seu caminho ao Senhor? Você quer viver uma relação verdadeira com Ele, longe da hipocrisia? Levante sua mão e diga: sim, Senhor, eu quero me relacionar contigo, meu Deus. Levante sua mão e diga assim: eu quero entregar a minha vida ao Senhor, meu Deus. Eu quero mudar de vida. Eu quero me tornar verdadeiro amigo seu. Não deixe isso para depois, não. Talvez você venha há anos na igreja, mas ainda não percebeu o quanto isso é importante. Você quer entregar o seu caminho ao Senhor? Levante sua mão, eu vou orar por você. E você vai ter uma nova vida em Cristo Jesus. Não deixa para depois. Hoje é o dia de reconciliação.
Você quer entregar seu caminho ao Senhor? Levante sua mão. Se não, está tudo bem. Nós estamos no caminho do Senhor. Se você quer entregar o seu caminho, mas não levantou a mão, então estou aqui à sua disposição. Eu quero orar pela sua vida. E você vai desenvolver uma nova relação de amizade com o Senhor Jesus. No final desse culto, eu estou à sua disposição. Vamos então para a nossa casa. Amém, meus irmãos? Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor falou aqui nessa noite, meu Pai. Obrigado pelo teu amor, ó Deus, expresso na cruz do Calvário. Dá uma semana abençoada para a vida do meu irmão, da minha irmã, dos meus amados visitantes. Senhor, cuida deles, meu Deus. Que seja uma semana abençoada na tua presença, para o louvor da tua glória, meu Deus. Guarda o nosso curso para casa, meu Deus. Guarda a nossa semana, a nossa noite, meu Deus. Que seja tranquila, meu Pai, com sono reparador. Ser conosco, meu Deus. É o que eu te peço, com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante sobre si o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem recebe isso, diga amém. Deus abençoe, meus irmãos. Você pode se assentar, agradecer a Deus. Eu estou aqui à sua disposição para aconselhar, para orar. E se você quer entregar a sua vida ao Senhor, não deixe para depois não. Ele é o nosso amigo. Também estou aqui à sua disposição. E até nos vemos novamente. Que Deus abençoe rica e abundantemente.